Provérbios capítulo 16, versículo 33. Eu quero pregar sobre a sorte vezes determinação. Diga para o irmão: a sorte vezes determinação. A gente vai ver dentro da palavra o que é sorte e o que é determinação. Provérbios capítulo 16, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. Leiamos, irmãos. A sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a determinação. Vamos ler de novo. A sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a determinação. Curve a cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, Senhor, dirige os nossos passos, para que nós sejamos, Pai, orientados pela Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Queridos, tome aí o teu assento. Se você puder permanecer com a Bíblia aberta, permaneça, para nós fazer uso desta palavra. Irmãos, o texto que nós temos aqui é o texto de Provérbios capítulo 16, o versículo 33, que o sábio Salomão está falando sobre a sorte e está falando também da determinação do Senhor. No mundo que nós estamos vivendo, muito se fala sobre sorte. Quando alguém ele ganha uma aposta, até na loteria, alguém é bem sucedido, ganha uma grande quantidade de dinheiro, é normal se dizer que aquela pessoa teve sorte, aquela pessoa foi uma pessoa sortuda. Mas o texto que nós temos aqui de Provérbios 16, 33, o sábio Salomão ele está fazendo uma comparação sobre a sorte e sobre a determinação do Senhor. O sábio Salomão ele diz que a sorte se lança no colo. Este mesmo versículo, irmão, da Bíblia judaica, ela diz que se pode lançar a sorte no colo, mas a decisão ela vem de Adonai, a decisão vem de Deus. Então o que o sábio Salomão está falando, que a sorte pode ser uma proposta que é lançada diante de alguém, no colo de alguém, pode ser lançada para alguém, mas o que vai subsistir não é a sorte, é a determinação do Senhor. Então, para que nós possamos entender, nós precisamos entender primeiro que existe um objetivo na sorte. A sorte se lança no colo. Então vamos entender o que é sorte. Sorte seria a força invencível a quem se atribui o rumo ou os diversos acontecimentos da vida, seria um destino, seria um fim. Então essa seria a palavra que o dicionário usa para a palavra sorte. Também, irmãos, e qual seria dentro da Bíblia o significado da palavra sorte? Dentro da Bíblia, irmãos, na Bíblia a palavra sorte, ela pode ser entendida como uma forma de determinar a vontade de Deus ou como uma consequência das ações humanas. E aqui o escritor lhe coloca uma observação deste comentário que eu tirei. Ele diz: em alguns casos a sorte ela é vista como uma bênção divina, enquanto em outros é considerada como um resultado aleatório ou imprevisível. Então esta é a definição que o comentarista tirou sobre o significado de bênção na Bíblia. Agora, irmãos, olhando para o texto aqui de Provérbios 30, versículo 21 e 22, o sábio Salomão ele coloca aqui 4 exemplos de sorte na Bíblia. E para que nós entenda esses exemplos,
São exemplos que muitas vezes causam até admiração. São coisas até admiráveis. Quando o sábio Salomão escreve sobre esses 4 exemplos, ele vai dizer: são coisas maravilhosíssimas, coisas que até causam espanto, causam admiração. Então esses 4 exemplos são, comigo, primeiro, Provérbios 30, versículo 21 e 22. Primeiro exemplo que causa muito admiração, é coisa maravilhosíssima, quando ele reina. Então o exemplo que Salomão está trazendo, ele está trazendo o exemplo de um servo, está trazendo o exemplo de um escravo que trabalha para alguém, trabalha para um senhor, ele trabalha em uma fazenda, ele presta um serviço para alguém, e de repente esse escravo se torna uma grande autoridade. Esta pessoa, ela se torna um grande governador, como foi o caso de José no Egito. Em Gênesis 41, versículo 40, nós temos aqui um exemplo muito admirável. O que acontece? Nós temos o exemplo de José no Egito. Quem está me entendendo? A palavra mostra, irmãos, que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e a palavra mostra que dentro da terra do Egito ele vai se tornar governador da terra. Então aquela ação, aquela atitude, aquela ação de Deus sobre a vida de José trouxe uma grande admiração. Talvez alguém pode até dizer: mas como pode um escravo se tornar governador da terra? Como é que pode um governador, um escravo, se tornar governador da terra? Alguém que servia na casa de Potifar, alguém que sofreu, alguém que foi vendido, mas quando Deus o exalta, irmãos, aí entra a determinação de Deus. No caso de José, irmãos, é um fato muito admirável, mas ali não foi só sorte, foi a determinação do Senhor, porque o próprio Deus já tinha feito José sonhar que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. Então ali naquele sonho que José tem, já estava a determinação do Senhor. Talvez se fosse nos nossos dias, alguém poderia dizer: José se tornou governador porque José foi um homem sortudo. José foi um homem de sorte. De escravo foi ser governador da terra do Egito. Agora, irmãos, o segundo exemplo de sorte na Bíblia está no mesmo texto. São 4 exemplos aqui. O tolo, quando ele anda farto de pão. Quando a Bíblia fala do tolo, irmão, fala daquele que não é aquele que não tem juízo. Quem está me entendendo? É aquele que é humilde, aquele que não tem, por exemplo, uma profissão. É aquele que não tem, por exemplo, o meio, por exemplo, suficiente de sobreviver. Ele não tem uma formação, ele é uma pessoa humilde. Então esta palavra que o texto está mostrando, quando o tolo anda farto de pão. Mesmo ele não tendo uma profissão, mesmo ele não tendo uma formação, mas ele é farto de pão. Não falta pão na sua mesa. E alguém olha e diz assim: mas como é que pode? Ele às vezes não tem nem emprego, não tem isso, não tem aquilo, mas não falta o pão na sua mesa, né? Muitas das vezes ele não tem grande riqueza, mas ele é suprido. As suas necessidades diárias são supridas a cada dia. Então isso também causa admiração. Quem já passou por isso na sua vida sabe. Alguém pode até questionar: poxa, ela só tem um mínimo emprego, ele ganha um mínimo salário, mas ele vive bem, porque tem a bênção de Deus na sua vida. Irmãos, eu lembro que eu fui atrás de um benefício, eu fui atrás de 2 advogadas, e ela disse assim para mim, ela disse: irmão, vamos inventar. Nós alugamos uma casa bem pobrezinha para o senhor, e o senhor fica lá, e quando a perícia chegar, né, e vai ver que o senhor está lá. Eu disse:
Eu disse, não aceito isso. Porque se for para mim, eu estava doente, tinha os laudos, tinha tudo para conseguir. Mas eu disse, se for para mim receber o benefício, Deus vai me abençoar da maneira certa. Da maneira correta eu não quero. Aí ela começou a perguntar o que eu tinha. Eu disse, eu tenho isso, na minha casa tem isso. E ela disse para mim, mas eu não tenho nem emprego e tem tudo isso? Eu disse, tenho, porque eu tenho a bênção de Deus na minha vida. E ela ficou me olhando, eu disse, eu não tenho nem emprego, mas eu tenho a bênção de Deus, por isso que eu tenho o básico suficiente. Então isso, irmão, causa admiração. Então quando o tolo ele anda farto de pão, nós temos o exemplo aqui de 2 Reis 7, o versículo 3, nós temos o exemplo dos 4 leprosos. Os 4 leprosos, eles estavam dentro de Samaria, e a Bíblia vai dizer que a cidade estava cercada e fora estava o acampamento do exército inimigo. E a palavra mostra, irmãos, que ali eles chegaram a uma conclusão e disseram, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. E se nós também formos lá, a gente vai morrer. Então, em vez de ficar aqui, em vez de morrer aqui e morrer lá, vamos se aventurar. Aí eles foram, quando chegaram no arraial, a Bíblia diz que Deus já tinha feito uma grande obra, e os sírios já tinham ido embora, os inimigos já tinham fugido. E eles pegaram os despojos ali, o que sobrou da guerra, e eles se beneficiaram. Aí você vai perceber, irmãos, que uma atitude, ela muda muita coisa. Então se eles tivessem ficado na porta de Samaria, eles teriam morrido, sim ou não? Mas eles preferiram se aventurar, mesmo leprosos, disseram, nós não temos o que perder, doente nós já somos, nós já estamos subjugados para morrer, de qualquer jeito nós vamos morrer, que nós já estamos leprosos, então vamos se aventurar. E foram, irmãos, e quando eles foram, a palavra diz que o exército da Síria, do inimigo, ouvia quando os 4 leprosos iam pisando, os inimigos ouviram como se fosse um grande exército se aproximando, porque ali, irmãos, não estava apenas sorte, mas estava a determinação do Senhor. Agora, irmãos, o terceiro exemplo está também em Provérbios 30, 21 e 22. A mulher desprezada quando ela é casada. Também isso causa muita admiração. Alguém olha e diz assim, mas não pode, esta mulher era tão desprezada, ninguém queria ela e casou tão bem. Agora a mulher está bem casada, está vivendo uma vida abençoada, isso causa admiração. Você olha e vê, né, até aquela mulher que é humilde, que até está na igreja, está servindo a Deus, aí de repente Deus resolve mudar a sorte daquela pessoa e dá um marido abençoado, né? Dá uma bênção grande para ela. Às vezes traz até dos Estados Unidos e coloca diante dela, quem está me entendendo? Porque Deus é Deus, irmãos, para abençoar a vida da pessoa, quem está me entendendo? Porque nós não estamos andando, irmão, por sorte, nós estamos andando através da determinação do Senhor. Irmãos, Deus levantou um profeta para minha esposa que daria um esposo de longe para ela, e Deus me tirou do Amazonas e levou para o Ceará. E Deus daria para ela um esposo crente que gostava de Bíblia. Eu já amanheço com a Bíblia na mão. Então aquilo, irmão, que Deus falou, Deus ele a cumpre. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então nós precisamos entender a mulher quando é desprezada, quando ela casa, se gera uma grande admiração. É o que está em Gênesis 29 e 31. A Bíblia diz, irmão, a Bíblia fala de Leia, ou em algumas versões Lia. A Bíblia vai dizer que ela era a esposa, né, de Jacó, uma das esposas, mas a palavra mostra que ela era desprezada, ela era rejeitada, né? Jacó não olhava com bons olhos para ela, não. Mas a Bíblia diz que o Senhor, vendo que ela era desprezada, quem foi que viu? O Senhor. O Senhor viu que ela estava sendo desprezada e o Senhor abriu a sua madre. O Senhor viu que ela estava sendo menosprezada, maltratada na sua casa, no meio da sua família. Então o Senhor vai dizer, então, para resolver esse desprezo, eu vou abrir a madre.
e abriu a madre dela e ela começou a gerar filhos. Aí o marido começou a dar atenção, porque começou a ter filho. Mesmo que ele não quisesse, ele tinha que dar atenção. Quem está me entendendo? Olhe para o irmão e diga: Deus sabe trabalhar nas coisas. Irmão, Deus, ele sabe como agir. Aí Deus abriu a madre, aí a Léia, a Lia começou a ter a atenção do marido. Deus, ele sabe como fazer. Então, irmãos, o quarto exemplo aqui de sorte na Bíblia é quando a serva, ela fica herdeira da sua senhora. É como se fosse uma serva, uma empregada que está trabalhando aí para uma mulher rica, e de repente aquela mulher não tem herdeiro. Aí resolve, antes de partir, dizer: eu vou deixar toda a minha riqueza para minha serva, eu vou deixar toda a minha riqueza para minha empregada. Então isso vai causar uma admiração muito grande. Alguém vai dizer: mas como pode, rapaz? Ela estava esfregando o chão, agora ela está andando de Hilux. Levante aí as tuas mãos. Ela esfregava o chão, agora está abençoada. Então essas coisas, quem é que faz? Deus. Deus, ele faz essas coisas, pastor, faz. A Bíblia diz que Deus pega o pobre do monturo e faz ele assentar no meio dos príncipes para mostrar que ele é Deus. Deus pega o humilhado e Deus o exalta. Para quê? Para mostrar que ele é Senhor. É por isso que a palavra está mostrando aqui, irmãos, que a sorte se lança no colo, mas a determinação, ela vem do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Eclesiastes 9:11. Abra aí. Irmãos, qual é a conclusão desses exemplos que eu trago aqui? A conclusão é que o tempo e a oportunidade é para todos. Porque muitas das vezes, irmãos, alguém, pelo fato dele sofrer, dele passar luta, ele até chega a uma conclusão, dizer: eu não tenho sorte, as coisas não acontecem para mim. Alguém pode até dizer: quem dera, pastor, se eu tivesse oportunidades na vida. Mas a palavra diz aqui em Eclesiastes 9:11, que o tempo e a oportunidade é para todos. Então eu não posso dizer que a oportunidade é só para alguns. Quem está me entendendo? O tempo e a oportunidade, ela é para todos. Vamos ver comigo? Eclesiastes 9:11. Notei também que debaixo do sol não é do ligeiro a carreira, e nem do valente a batalha, e nem tampouco do sábio o pão, e nem tampouco dos prudentes a riqueza, e nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Você está entendendo? Então eu preciso entender que o tempo, a oportunidade vai vir para todas as pessoas que existem na face da terra. Agora eu preciso entender o tempo, irmão, que quando o tempo chegar, eu não perder a oportunidade que está se surgindo diante de mim. Porque muitas das vezes o tempo chega, o tempo de Deus chega nas nossas vidas, a oportunidade chega e nós dizemos não. Aí nós deixamos de viver o tempo de Deus porque estamos recusando a oportunidade. Quem está me entendendo, levante as mãos. Então, irmãos, eu preciso entender que quando uma oportunidade ela é recusada por alguém, recusa a oportunidade, é difícil ter uma nova oportunidade. Quem está me entendendo? É por isso que nós não podemos, irmão, perder a oportunidade. Se a oportunidade Deus está colocando diante de nós, eu tenho que aproveitar. É por isso que a palavra vai dizer em Tiago: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo da oportunidade Deus vos exaltará. Então, eu preciso entender que eu tenho que orar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me derramar, mas quando a oportunidade surgir, eu tenho que aproveitar. Irmão, eu já vi pessoas que ele passa o ano inteiro em oração para Deus abrir a porta, e quando a porta abre, ele ainda vai orar para ver se entra.
Aí perde a oportunidade, irmão. Aí a porta abre e você ainda vai orar. Aí quem não era para entrar, entra na porta que era tua. Porque você perdeu a oportunidade. Quem está me entendendo? Irmãos, eu preciso entender que eu não posso perder as bênçãos de Deus. Eu tenho que olhar para os sinais. Tem hora que a porta de Deus para nós não abre de uma vez não, ela vai abrindo devagar. E eu tenho que entender assim que a porta vai abrindo, eu já estou entrando, ó. Para mim, para outro não entrar na minha frente. Quem está me entendendo? Porque, irmão, na vida sempre tem um mais esperto do que nós. E se você deixar a porta abrir de uma vez, tem outro que... Aí, meu Deus, era a minha oportunidade. A bênção era para mim e outro entrou. Quem está me entendendo, irmãos? Então eu preciso entender. Olhe para o irmão e diga: o tempo, a oportunidade é para todos. Não perca a oportunidade, irmãos. Até, irmão, para ser feliz no relacionamento, você precisa entender que Deus vai colocar a oportunidade diante de você. Claro que você não vai estar por aí procurando o homem. Quem está me entendendo? Mas apareceu o bonitão enviado de Deus, case e seja feliz. Quem está me entendendo, diga aleluia. Porque, irmão, tem hora que as bênçãos vêm e a pessoa parece que não vê os sinais. Quem está me entendendo? Não está percebendo os sinais, irmão, de Deus na vida. Eu fui pregar na igreja de Madureira, quando eu vi, a Liane estava lá e ela jogava o cabelo assim, ó. Aquilo me chamou a atenção. E eu estava com umas dor na perna e eu passava o culto todinho assim. Ainda estava doente e eu ficava o culto todinho assim. E eu ficava o culto todinho assim. Mas não perdi a oportunidade. Quem está me entendendo? Irmão, nós não devemos perder as bênçãos de Deus na nossa vida. Levanta a tua mão. Você tem que estar atento para os sinais que Deus coloca diante de você. Você orou, você se humilhou, você clamou. Então no tempo da oportunidade Deus vai te exaltar. Então aproveita e agarra a oportunidade. Que quando a oportunidade chega, irmão, tem gente que ainda vai dizer: pastor, será que é para mim essa bênção? Pelo amor de Deus. Irmão, nós temos que vivenciar as bênçãos de Deus na nossa vida. Irmãos, agora também em Provérbio 16, 33, volta lá no texto. A confirmação dos planos, irmão, vem do Senhor. A sorte se lança no colo, mas a determinação vem do Senhor. Então eu preciso entender que a confirmação dos planos vem de Deus. Irmãos, o homem, ele tem que ter planos. Porque os planos, eles trazem sentido para a vida. Se você olha para um ser humano, ele não tem planos, a vida dele não tem sentido. Porque todo mundo tem que ter plano de vida. O que eu vou fazer da minha vida? Não, eu vou estudar, vou me formar, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar, né? Todo ano nós fazemos plano. Não, este ano eu vou fazer isso, eu vou lutar por isso, eu vou correr atrás desse objetivo. Não, eu vou trabalhar neste objetivo, neste propósito. Então tem que ter planos. Então a confirmação dos planos, ela vem do Senhor. Só que eu não posso viver os planos que eu projetei para a minha vida, irmãos, sem buscar a confirmação do Senhor. A palavra diz que os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Irmãos, o que é determinação? Irmãos, segundo o texto aqui, a determinação, ela não vem do homem, ela vem do Senhor. O que nós acreditamos na determinação, nós não acreditamos na determinação de homem, nós acreditamos na determinação do Senhor. Porque hoje, irmão, tem um fenômeno que acontece no Brasil, que é o determinismo, né? Muitas pessoas, até profetas, crê nisso. É a crença do determinismo. Eu determino que este ano eu vou ter vitória. Quem é nós para determinar alguma coisa? Não, eu determino, pastor Nailson, eu determino que o pastor Gilson esse ano vai ter um carrão. Quem sou eu para fazer isso?
Eu preciso entender que a determinação, irmão, não é feita por homem, não vem de homem, ela vem do Senhor. É por isso que nenhuma pessoa tem um direito de se autopronunciar ou profetizar para alguém que está determinando algo na vida de alguém. Que quem determina alguma coisa na nossa vida é o Senhor. Até para curar, irmão, a gente não tem que estar determinando, a gente tem que colocar a mão, quem cura é o Senhor. Não, eu determino que agora o mar vai se abrir. Aí, isso não é bíblico, irmão. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, o que é determinação? Cálculo ou avaliação, explicação ou indicação exata. Como viver a determinação do Senhor? Como é que eu vivo a determinação de Deus? Para eu viver a determinação do Senhor, eu preciso entender duas coisas, duas verdades que tem nas promessas de Deus. Olhe para mim. Irmãos, as promessas de Deus, primeiro, elas são soberanas. Toda promessa de Deus, ela é soberana. Ela vem de Deus para o homem. Olhe para mim. Só que as promessas de Deus, ela vai seguir duas vertentes. Primeiro, tem hora que a promessa de Deus, ela virá por determinação. E tem hora que a promessa virá por condições. Tem hora que Deus vai olhar para mim e vai dizer: eu determino que você vai ser pastor em tal lugar. Deus determinou. Então vai acontecer. Agora, irmão, existe aquela promessa que o Senhor faz a nós, que ela vai depender de condições. Então é isso que eu preciso entender. Quando Deus levantar alguém para dizer para mim, vamos supor que Deus levante alguém para um jovem e diga assim: jovem, eu tenho uma promessa muito grande de te abençoar na vida financeira, mas para você ser abençoado, você precisa estudar. É uma promessa que vai depender de condições. Se ele não estudar, a promessa vai se cumprir, irmãos? Não. E é isso que muitas pessoas se embaraçam, porque não estão entendendo, irmãos, como é que a promessa de Deus acontece. Irmãos, eu recebi uma palavra uma vez, eu não era de oração, mas depois que eu recebi, eu fui analisar a minha vida e vi que era necessário realmente eu viver aquilo que Deus estava dizendo. Nada dava certo. E Deus usou alguém e disse: moço, só vai dar certo as coisas na sua vida a partir do momento que você orar muito. Deus quer que você ore muito. Irmãos, e quando eu comecei a orar, Deus começou a abrir e trazer as bênçãos para a minha vida. Porque Deus queria, irmão, que as bênçãos só chegaria na minha vida se eu tivesse uma vida de oração. Eu poderia muito bem dizer assim: eu não vou orar não, porque na vida do outro não preciso o outro orar muito e o outro é abençoado. Eu ia viver o meu tempo, perder o meu tempo e ia ficar sem as bênçãos de Deus. Porque muitas das vezes, irmão, o que Deus está exigindo de mim, Deus não vai exigir de mais ninguém. O que Deus está exigindo de mim, Deus não vai exigir do evangelista Jackson, não. Porque a promessa de Deus na vida dele vai seguir outra rota, outro percurso que Deus traçou para a vida dele. Quem está me entendendo? É por isso, irmão, que é perigoso eu querer viver as promessas de Deus na minha vida, querendo imitar a vida de alguém. Porque a rota que Deus traçou para mim é uma, e o que Deus traçou para o pastor é outra. Para que eu não queira chegar, irmãos, num patamar de sucesso, traçando a mesma rota que Deus determinou para outra pessoa. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Irmão, como viver a determinação do Senhor? Primeiro, Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos serão bem sucedidos. Tudo que você for fazer, irmão, consagre ao Senhor. Você consagrou já este novo ano diante de Deus? Quem já consagrou? Pastor, este ano eu vou estudar, eu vou terminar o meu curso. Então consagra ele ao Senhor. Consagra ele a Deus e tudo vai dar certo. Levanta a tua mão. Consagra ao Senhor, irmãos.
Irmãos, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitas das vezes eu tenho um plano para a minha vida que eu elaborei, mas muitas das vezes Deus tem um propósito acima daquele plano que eu tenho. Então o que vai prevalecer não é o meu plano, é o propósito do Senhor. Irmão, você já percebeu? Isso não acontece com a vida de todo mundo não, acontece com alguns. Quando Deus tem uma obra específica na vida de alguém, só vai dar certas coisas na vida desse alguém naquela área específica. Ele pode correr para um lado, pode correr para o outro, pode correr para um lado, pode correr para o outro. Deus quer ele ali. Quem está me entendendo, levante as mãos. Eu lembro, irmão, que eu corri atrás de emprego quando eu era mais novo. E quando eu cheguei num lugar, eu sabia fazer, que eu tenho um curso, um bocado de coisa. Quando eu cheguei lá, a moça nem me conhecia, fez a entrevista, ela disse: você é crente, moço? Deus não quer o senhor trabalhando não, Deus quer agora. Eu fiquei triste, chorei, meus olhos verdes ficou vermelho. Aí eu saí questionando, e não pode, que todo mundo pode trabalhar, isso é eu que não posso? Será que sou eu que sou diferente? E aquilo agrediu o meu coração, até que um dia Deus usou um irmão meu de sangue e disse: mano, é melhor você fazer o que Deus está mandando, que vai dar certo. E aquela palavra acalmou meu coração, e nós estamos vivendo o que Deus quer e está dando certo. Levante as tuas mãos. Porque, irmão, tem hora que não dá para fugir do plano de Deus. E eu preciso entender que Deus não vai negociar comigo. Eu preciso entender que Deus não vai negociar conosco. Ou nós vivenciamos o propósito dele, ou nós iremos sofrer por um tempo por essa desobediência que não queremos viver. Irmão, Deus poderia muito bem ter negociado com Jonas, sim ou não? Jonas disse assim: Deus, não dá para ir. O Senhor me mandou ir lá pregar a Nínive. O povo é mau, o povo é perverso, não dá para ir. Aí pegou, entrou no navio para fugir, para ir para outro lugar. Deus poderia muito bem ter deixado ele ir para Tarso, sim ou não? Deus poderia. Mas Deus disse: não, Jonas, que nessa trajetória quem manda é a minha soberania. Então Deus mostra para Jonas quem é o soberano. Aí Deus vai preparar um peixe, o peixe vai na direção, os marinheiros jogam ele no mar, traga, aí ele engole, o peixe engole a Jonas. Quem é que leva Jonas, irmão, até Nínive? Quem é que leva? Deus, através do peixe. Levanta a tua mão. Quem foi que levou Jonas até a Nínive? Foi o próprio Deus, irmão, autorizou o peixe, falou para o peixe. E a Bíblia diz que Deus falou ao peixe. Diga comigo, Deus falou com o peixe. Irmão, se Deus falou com o peixe, será que Deus não vai falar comigo e contigo? Olhe para o irmão. Se Deus falou com o peixe, irmão, eu fico imaginando Deus falando com o peixe: ó peixe, pega aí o Jonas e leva lá. Sabe o que é isso, irmão? Jonas tentou mudar a rota. Deus diz assim: já que tu não quer ir de navio, até Nínive, tu vai de dentro da água, mas tu vai. Levanta a tua mão. Tu vai por dentro do mar, mas tu vai. Porque Deus não negocia com ninguém, irmão. Levanta a mão. Levante as tuas mãos para glorificar. Irmão, Deus tinha um plano comigo em Fortaleza, e eu não queria sair do Amazonas para Fortaleza. Eu disse para Deus: eu morro aqui, mas não vou. Passou um mês, a minha coluna destraçou aqui, o pé faleceu, e eu fiquei assim, ó. Eu fui todo truncho, mas fui. Porque quem manda é Deus. Levanta as tuas mãos. E eu falava com raiva: eu morro aqui, mas não vou. Fui tudo troncho, mas fui. Porque quem comanda é Deus, irmãos. E Deus havia dito que me levaria por um tempo, faria uma grande obra, depois me tiraria e me colocaria em outro lugar. E aconteceu.
porque é Deus que está no comando de todas as coisas. Irmão, Provérbios 15:22. Por falta de conselhos os planos fracassam. Eu preciso entender, irmãos, que nessa determinação do Senhor, eu preciso, irmãos, de conselhos. Não dá para levar a obra de Deus sem conselhos. Quem está me entendendo? Nós precisamos de conselhos, irmãos. Se você achar que eu não ouço conselho para esta obra, eu ouço. Se alguém me dá um conselho, eu estou ouvindo o conselho. Alguém pode até achar que o meu jeito, assim, que eu tenho um jeitão meio difícil, mas eu estou ouvindo o conselho. Quem está me entendendo, levante a mão. Porque os conselhos, irmãos, se por falta de conselhos, planos fracassam. Irmão, você tem plano de Deus na sua vida, tem projeto de vida, então vai buscar conselhos. Irmãos, quando Salomão morre e o filho substitui ele como rei de Israel, vai ter ali uma divisão do rei. Porque em vez dele buscar conselho com os mais velhos, ele vai buscar conselho com os mais novos. E os mais novos vai dizer para ele: aumenta o imposto, coloca o imposto lá em cima. Aí o povo não aguentou de tanto trabalhar e pagar imposto e rachou. Aí teve a divisão do reino. Quem está me entendendo? Porque não ouviu conselhos. E eu preciso, irmãos, eu preciso ouvir conselhos certos de pessoas certas. A palavra vai dizer em Provérbio, irmão, que não se pode ouvir conselho de ímpio. Muitas das vezes o ímpio pode ser até uma tia nossa, que é uma boa pessoa, é uma bela pessoa, mas ela não tem Deus, ela não tem o princípio da palavra. E muitas das vezes você chega com ela e diz assim: olha tia, eu estou passando uma luta no meu casamento. O que a tia vai dizer? Deixa esse rapaz, homem é igual biscoito, né? Não ia ver um bocado aí depois. Aí a pessoa não tem um temor da palavra, aí ela vai no conselho da titia. Aí a vida dela é destruída por falta de conselho de uma pessoa certa. Levanta as tuas mãos. E eu quero, irmãos, orientar aqui: nunca despreze o conselho de Deus, o conselho da sua mãe, do seu pai e o conselho do seu pastor. Se ele está na direção da palavra, pega o conselho. Quem está me entendendo, levante as mãos. O conselho de Deus, irmãos. Quando eu fui casar com a minha bonitona, eu liguei para o missionário: pastor, o senhor me deixou dirigir a igreja solteiro, mas agora eu arranjei uma princesa agora. Aí ele pegou, ouviu o áudio e disse: meu filho, pode casar, que Deus lhe abençoe. E até fez uma brincadeira comigo, né, dizendo que o meu nome ia mudar. Não ia mais ser Nailson Menezes, ia ser Nailson Leite, Nailson Arroz, Nailson Feijão, Nailson Gás. Então, irmãos, como a gente ouviu conselhos, tudo dá certo quando nós ouvimos conselhos. Levanta a tua mão. Ouça conselho, irmãos. Porque muitas das vezes a gente é cabeça dura e a gente não quer ouvir. Aí a gente fica dando murro na ponta de faca. Nós sofremos porque não queremos ouvir conselhos. Irmãos, a palavra diz, irmãos, que por falta de conselho a nação cai. Por falta de conselho a nação é destruída. Eu quero dar um conselho para quem é solteiro. Se a sua mãe diz não case, não case não. Porque a mãe está vendo, a mãe está enxergando além do que você está enxergando. Quem está me entendendo? Irmão, se o pai disser não faz, não faz, porque ele está vendo. E se você fizer, você vai acabar pagando um preço. Quem está me entendendo? Você vai acabar pagando um preço porque você não ouviu o conselho. Irmãos, Provérbio 16:1. Os planos é do homem, mas a resposta é de Deus. Os planos é do homem, mas a resposta é de Deus. É por isso que por meus planos eu tenho que buscar a resposta de Deus. Eu tenho que buscar a direção de Deus. Não faça nada na empolgação, irmão. Quem está me entendendo?
Você quer fazer alguma coisa? Dobra o joelho, apresenta para Deus, ora o bastante. Pastor, eu quero casar, então ora para casar, ora para namorar, ora para noivar, ora para casar. E quando casar, continua orando para permanecer casado. Quem está me entendendo, levante as mãos. Pastor, eu orei para namorar, eu orei para casar, eu orei para casar, agora depois de casado eu parei de orar. E o casamento, continue orando, irmão. Levanta as duas mãos e continue orando. Porque, irmãos, o que permanece, o que faz nós permanecer, irmãos, o que faz subsistir um casamento é a aliança que se tem. Quem está me entendendo? O que faz subsistir é a aliança. Diga para o irmão, aliança é o compromisso que você tem com Deus, a palavra que você deu diante de Deus. Porque, irmão, tem desafios no casamento que é hora que dá vontade de pular fora. Sim ou não, irmãos? É ou não é? Tem hora que dá vontade que só Jesus na causa. Mas a gente tem, pela aliança que nós temos com Deus, o compromisso que nós fizemos, nós permanecemos. E até Paulo falou desse desafio. Paulo vai dizer, olha, é bom que vocês fiquem solteiros, mas se vocês não aguentam, não suportem, casem, mas saiba que vocês terão aflições. Então no casamento, irmão, casamento é bênção, diga comigo, é bênção, mas nele tem aflições. Vai ter desafios a dois, vai ter desacordos, sim ou não? A mulher vai te chamar de cabeça dura. Quem está me entendendo? E a gente tem que ser maduro o suficiente para aguentar. Quem está me entendendo? Irmão, porque o lugar onde mais vai surgir ofensa é no casamento. Quem está me entendendo? É ou não é? É. Eu tenho que ter maduro o suficiente para me aguentar. Quem está me entendendo? Porque isso acontece, irmãos. Isso acontece, nós temos que ser maduros o suficiente. Salmo 1:3. O justo, irmãos, a palavra diz que o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Tudo quanto ele fizer vai prosperar. Tudo quanto ele fizer vai dar certo. Isso tem a ver, irmão, em todas as áreas da vida. Tudo quanto ele fizer. Pode ser até um trabalho simples. Pastor, eu estou vendendo mingau na rua, vai dar certo. Levanta as tuas mãos. Se está sendo feito com temor do Senhor, com direção de Deus, tudo vai dar certo, irmão. Tudo vai dar certo. Irmãos, eu conheci um rapaz que eu ganhei ele para Jesus. E ele correu atrás de um emprego e não conseguiu. E perto da igreja tinha uma peixaria em Manaus. E eu disse assim, irmão, o rapaz ali está precisando de alguém para vender peixe tudo tratado na sacola, tudo bonitinho, tudo limpo, tudo pronto já com limão no carrinho. E dá o carrinho e você vai anunciando. Você quer? Aí ele disse, pastor, quero não. Aí passou um mês, ele disse, pastor, eu quero. Eu fui lá e falei com o rapaz, ele foi lá trabalhar. Aí foi o tempo da troca, eu fui trocado, etc. Quando eu voltei, irmão, depois de um tempo, ele disse assim, pastor, o senhor não sabe onde é que eu estou. Eu ainda estou lá no peixe. E eu estou vivo por causa do peixe. E de lá eu tiro meu pão. E eu fico feliz, pastor, quando eu vou vender o peixe. As pessoas estão me esperando já para comprar o peixe. Então, irmão, tem momentos da nossa vida, irmão, que nós precisamos entender que tudo que o justo fizer, ele vai prosperar. Levanta as tuas mãos. Se você fizer com sinceridade, vai dar certo. Essa palavra, irmão, que eu tirei, vai dar certo, eu tirei da palavra. Que a Bíblia diz que vai dar certo. E eu preciso entender, se eu sou justo, eu sou íntegro, eu sou fiel, Deus tem vitória para a minha vida. Irmãos, a conclusão é que a determinação do Senhor está ligada com a sua vontade soberana. 2 Timóteo 1:1. Abre a tua Bíblia. 2 Timóteo, irmãos. A determinação do Senhor está ligada com a sua vontade soberana.
Olha que Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele diz: olha, Timóteo, eu sou seu apóstolo. Não é porque eu estudei filosofia, não é porque eu sou filósofo, eu sou apóstolo porque Deus determinou. Então Paulo está dizendo que ali no seu apostolado, no seu chamado ministerial, estava a determinação de Deus. Deus já havia determinado que ele seria um apóstolo do Senhor. E muitas das vezes, irmão, nós não estamos no ministério, não é porque nós quisemos, não, foi a determinação de Deus. Deus nos escolheu, essa foi a vontade, e aqui nós estamos e continuamos exaltando, glorificando o nome do nosso Deus. Eu preciso entender que em tudo que acontece na minha vida, muitas das vezes não é sorte, é determinação do Senhor. Fica em pé. Olhe para o irmão e diga assim: a sorte se lança no colo, mas a determinação é do Senhor. Talvez você está esperando que a sorte venha para a sua vida, né? Pastor, eu estou louco para ganhar na loteria. Tem hora que a sorte não vem, mas a determinação de Deus vem. Você pode até não viver sorte, mas você viverá a determinação do Senhor. E naquilo que Deus determinou para você, você vai viver uma vida de abundância, naquele propósito que Deus determinou para a sua vida. Queridos, fecha aí os teus olhos. Cadê a minha esposa? Vem aqui para nós fazer oração. Eu não quero fazer uma oração só pela família não, mas eu vou fazer uma oração também pela vida, tá bom? Pelos projetos, pelos planos. Quem tem planos aqui, quem tem projeto, nós vamos apresentar diante de Deus. Você vai curvar aí a sua cabeça e nós vamos estar apresentando diante do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos. Fecha aí os teus olhos. Senhor Deus maravilhoso, Santo Pai, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor, Pai, tem feito diante de nós através desta palavra, Senhor. Ó Deus, eu quero orar pelos planos, quero orar pelos projetos, quero orar, Senhor, pelas realizações. Meu Deus, esta pessoa, Pai, eu tenho certeza que ela tem projetos na sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua vida, Pai, o seu plano de vida, Senhor. Meu Deus, os seus planos, ó Pai. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que a sorte se lança no colo, mas a determinação ela vem do Senhor. E aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, através dessa determinação, nós somos abençoados, ó Pai. Nós somos agraciados pelo Senhor. Ó Pai, este casal que tem um plano, o Senhor traçou um plano no começo deste ano, Senhor. Meu Deus, já conversaram, já oraram, estão orando e estão, meu Pai, contando, Senhor, com a tua determinação. Então abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este lar, Senhor. Abençoa, Pai, esta pessoa, para que ela seja muito abençoada, para que ele seja muito abençoado. Abençoa também a minha casa, a minha família, o meu lar, a minha esposa, Pai, o Roger. Toma em tuas mãos, Senhor, nossas vidas. Diante do Senhor, toma todos os irmãos que vieram e aqueles que estão assistindo também pela live, que eles sejam abençoados, ó Pai, e vivam o propósito, e vivam a determinação do Senhor. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero abraçar os irmãos da live, já quero despedir de vocês. Que Deus abençoe todos. Compartilha aí esta palavra, manda para alguém, que ele seja também muito abençoado. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Querido, dê